E hoje nós estamos numa série do Jesus React. Eu não fiz slide, né? Mas a gente tem falado esses últimos sábados sobre como é que Jesus reagiria às diversas situações da vida, né? E o tema de hoje que eu quero compartilhar com você, se você anota aí, se você está acompanhando, é como Jesus reagia às pessoas que eram diferentes dele. Como é que Jesus reagia às pessoas que eram diferentes dele? Você conhece alguém que é muito igual a você, de personalidade, mas não fisicamente? Gosta das mesmas coisas, tem afinidades assim, mas fisicamente você olha, não parece nada, né? Você já conheceu o oposto, uma pessoa que se parece muito com você, fisicamente, mas se você conversar, parece que não tem nada a ver? Quantos tem irmãos e irmãs aí, assim? Às vezes a gente é parecido com algumas coisas, mas tem outras coisas que a gente é totalmente oposto, totalmente diferente. Totalmente diferente. E sabe, gente, ser diferente não é necessariamente... Vou pegar o banquinho aqui. Ser diferente não é necessariamente algo ruim. Mas quando a gente se depara com pessoas diferentes, a gente às vezes se sente um pouco... Qual que é o nome da palavra? A gente se sente um pouco estranho, não se sente? Eu já perguntei, né, quantos aqui se consideram tímidos, ninguém mais, em nome de Jesus, mas... se você é uma pessoa mais introspectiva, não vou usar timidez, introspectiva, e aí você chega num lugar, na sua sala de aula, faculdade, e aí você sempre tem um que fala pra caramba, não tem? Um abençoado, abençoada, fala pra caramba, fala pelos cotovelos, dá bom dia pra porta. Para nós, às vezes, que somos mais introspectivos, uma pessoa dessa é um pouco assustadora, né? Porque você fala, meu Deus, ela pode vir falar comigo. Alguém já experimentou isso além de mim? Já, né? Então, o diferente de nós, muitas vezes nos causa um pouco de estranheza. Você já deixou de ser amigo ou amiga de alguém porque essa pessoa era muito diferente de você? Quantos já deixaram? É diferente. Você começa, é legal, mas quando você começa a afinar a amizade, você percebe que essa pessoa é muito diferente, aí você acaba se afastando dessa pessoa, né? Eu acredito que acontece, os momentos da vida são diferentes, e muitas vezes a gente se aproxima mais de algumas pessoas, e em outras a gente se aproxima mais de outras. Acho que isso acontece e é normal. Eu não tenho relacionamento hoje com os meus amigos de faculdade mais. Mas eu tenho relacionamento com amigos de São Paulo que eu vejo, se eu ver uma vez no ano é muito. Mas a gente conversa bastante, mantém muito contato por WhatsApp, por ligação de vídeo. E essa afinidade se manteve. Teve momentos da vida, quando eu era solteiro, que eu me aproximava muito de outros solteiros, de conversar com outras pessoas, e a gente dormia na casa dos outros, madrugada jogando videogame, sabe essas coisas assim? Porque calhava. Depois que eu casei, eu não fui, né? Nós não marcamos uma jogatina de jogo, né? Antes, assim, né? Porque eu casei. A situação mudou. Obrigado, mano. Então, às vezes, as situações na vida mudam. Mas é muito diferente, às vezes, da gente abandonar uma amizade simplesmente porque ela é diferente de nós. O Rick pregou nos 2 últimos sábados aqui, e ele falou bastante sobre como é que Jesus reage aos relacionamentos, sobre a aceitação. E eu queria dizer para você, ele falou um pouco na semana passada, ele citou um pouco sobre a acepção de pessoas. Hoje eu queria falar um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre a acepção de pessoas. Porque se você já foi popular na escola ou na faculdade, talvez você não saiba o que é ser rejeitado por outras pessoas.
Mas se você não era da galera dos, eu vou usar tipo muito sessão da tarde, né? Populares. Você já sofreu algum tipo de rejeição? Alguém já sofreu algum tipo de rejeição de amizade, gente? Sei lá, você era o último escolhido no futebol. Olha o Luiz ali. Você era ser o último a ser escolhido no futebol. Só lembravam de você na hora das provas, na semana de prova. Quantos aqui já aconteceram isso com você? Você é uma pessoa desconhecida, mas na semana de prova, gente, você virou o melhor amigo. E essas pessoas quase te constrangem, né? Você fala, Gustavo, isso nunca aconteceu comigo, é porque você está do outro lado da moeda. Provavelmente. Mas como eu disse para vocês, a igreja de Jesus é uma igreja de relacionamentos. E não é natural nós fazermos acepção de pessoas. O que é acepção de pessoas? É nós dizermos quem nós gostamos ou não, baseado no nosso juízo. O que é acepção de pessoas, gente? Dizer quem nós gostamos ou não, baseado no nosso juízo. Eu não estou dizendo que você tem que ser amigo de todo mundo. Mas não ser amigo e julgar não é a mesma coisa. Tem gente que é muito amigo, mas julga. Tem gente que não é amigo e julga. O juízo é uma parada muito séria. Quando Jesus ensinava sobre a questão dos relacionamentos, e sobre a mesma questão da justiça de Deus e do juízo de Deus, porque um dia haverá o juízo de Deus, e o Senhor há de julgar a todos, como diz lá o texto de Apocalipse. Jesus deixou muito claro que o juízo pertence ao Pai. Então, ou seja, o juízo pertence a Deus. Repete isso comigo, o juízo pertence a Deus. Jesus nunca julgou alguém. Quando tentaram pegar Jesus para condenar aquela mulher pega em adultério, Jesus julgou ela? Não. Falou, quem não tenha pecados que atire a primeira pedra. Eles não te julgam, eu também não, vai, não peques mais. Jesus julgou Pedro? Não. Jesus restaurou Pedro. Mesmo com as atitudes que Pedro teve, Jesus foi e fala, você me ama? Te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus não faz acepção de pessoas, e o reino de Deus não é um reino de acepção de pessoas. Sabe, como é que você sabe isso? Abre a tua Bíblia aí comigo, em Mateus 1. Nós vamos dar uma... Quando eu não tenho esboço, eu recorro muito, para vários versículos diferentes. Então, eu quero ver com você a genealogia de Jesus. Olha que interessante a genealogia de Jesus. Se quiser projetar aí, se der, mano, por favor, NVT. Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Percebe que Mateus, por ser um judeu, ele aponta duas pessoas que são conhecidas para a cultura judaica, Davi e Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Até aqui vocês conhecem? Já ouviram falar desses caras? Sim? Beleza. Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Quantos já conhecem agora esses nomes? Beleza. Não, vamos, olha que interessante. Quero interagir com você. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Rão. Quantos já ouviram falar desses daí? Fora desse texto que eu estou lendo agora, por favor, né, gente? Assim, seja na Bíblia. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Não é Salmão, nem Salomão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Opa, algum nome conhecido aqui? Quantos conhecem Raabe? Raabe foi uma prostituta. Olha que interessante. Abraão gerou Isaac. Até aí está tudo certinho, né? Abraão, Isaac, linha fina do judaísmo. Aí do nada entra Raabe, prostituta. Jesus. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth.
Obed gerou Jessé. Aí a gente começa a ter uns nomes mais familiarizados. Jessé gerou Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Betseba, viúva de Urias. E aqui uma situação catastrófica, né? Betseba, Davi matou o esposo para ter ela. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa. E aqui, se você ler essa galera, os reis de Israel, não foram todos que foram bonitinhos. Josafá gerou Jeorão, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jeorão, Jeorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás. Aí aqui começa, de novo, entra num limbo que às vezes, se você não leu 1ª e 2ª Reis, você não tem a mínima noção de quem que é. Acás gerou Ezequias, Ezerias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Joaquim e os seus irmãos nascidos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Joaquim gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, quero ver quem lê mais rápido que eu. Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, Maria deu à luz Jesus, que é chamado Cristo. Olha que louco, você percebe que Mateus não faz acepção de pessoas nessa genealogia? Ele podia ter escondido Raabe, né? Ele podia ter feito, este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Aí ele podia pular, Jacó gerou José, marido de Maria, Maria deu à luz Jesus, que é chamado. Mateus não, Mateus ele faz questão de descrever a genealogia de Jesus, para mostrar que Deus, no seu projeto maravilhoso de redimir a humanidade, nunca pensou que Jesus viria só para uns e não para outros. Jesus veio para todos. Jesus veio para todos. Mateus, um judeu, não faz acepção de pessoas, ele não tira as pessoas. Não é maluco isso? Ele não coloca só o que pega bem na vida dele. Se fosse Mateus atualizado aqui no seu post de final de ano, ele ia postar a foto, um mosaico com todos esses rostos. Ele não ia postar só as fotos bonitas. Ele ia mostrar Raabe, aquela prostituta. Faz parte da genealogia de Jesus. Olha que coisa. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque o nosso Deus, ele não é um Deus de acepção, o nosso Deus é um Deus de aceitação. Aceitação não quer dizer que Deus aceita a gente como nós estamos, mas Ele nos aceita da maneira que somos para nos transformar à imagem e semelhança de Jesus. Isso é muito importante, muito importante. Porque hoje nós estamos numa tendência que a galera chega na igreja, encontra amigos, encontra um lugar legal, música legal, encontra relacionamento, ouve conselhos interessantes, mas isso não quer dizer que Jesus se tornou o Senhor da vida, não se rendeu completamente a Jesus, não deixou Jesus transformar quem nós somos. Isso acontece muito. Então Deus ele tem todo o prazer, e por isso Ele enviou Jesus para morrer no nosso lugar, para que, incluídos na morte de Jesus, ressuscitássemos para uma nova vida. E essa nova vida, o apóstolo Paulo fala, não tem judeu, não tem grego. Paulo fala, não tem mais diferença onde você nasceu, não tem mais diferença da sua idade, não tem diferença do seu histórico familiar, não tem diferença, porque diante de Deus vocês são filhos e filhas. Vocês estão comigo até aqui, gente? Deus não faz acepção de pessoas. Estamos juntos até aqui? Então beleza, agora eu quero ler com vocês Lucas. Abre a sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 10, versículo 29. Lucas 10, 29. Certo? Lucas 10, 29. Provavelmente, uma história que você conhece, mas eu quero ler com você a parábola do bom samaritano. Nós vamos ler a partir do versículo 25. Desculpa aí, eu errei, começa do 25. Certo dia, um especialista na lei, um fariseu, se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta:
Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como é que você entende? O homem respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Ele falou: está correto. Disse Jesus: faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar as suas ações, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, 2 cidades, quando foi atacado por bandidos. Esses bandidos, lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Sacerdote é um homem, um judeu reconhecido, um judeu que faz ofertas diante do Senhor, é um religioso. Mas ele viu o homem e cruzou para o outro lado. Um levita, que era uma pessoa também religiosa, mas voltado para a adoração, era um homem do serviço. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano. Os samaritanos são as pessoas que os judeus mais odeiam. Os samaritanos são as pessoas que os judeus mais odeiam. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3, Jesus perguntou para o fariseu, você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? O homem que está jogado, quase nu na rua. Quem foi o próximo dele? E o especialista na lei, o fariseu, respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Como eu falei para você, o tema de hoje é como Jesus reagia às pessoas que eram diferentes dele. E aqui Jesus está tratando com alguém que é diferente dele. Jesus está falando com um fariseu. O que é um fariseu, gente? O fariseu é um mestre na lei, alguém que conhece a Bíblia, certo? Que conhece a Torá, mas ele vive pela lei. E ele não está interessado em relacionamentos ou outras coisas do tipo. Um fariseu só era amigo de alguém que o beneficiava. Presta atenção nisso. Um fariseu só era amigo de alguém que o beneficiava. Você já teve uma amizade que tinha muitos benefícios para você? Um amigo que tinha uma piscina na casa. Aí você ia para lá, você nem gostava muito dele, mas ele tinha uma piscina. Você nem gostava muito dessa pessoa, mas o pai dele levava ele para onde ele queria. Então você enfiava numa carona. Não, você nunca teve essa amizade, só eu, imagina. Eu quero mostrar para vocês, gente, que esse tipo de relacionamento não é bíblico. Amizade em troca de benefícios não é um relacionamento bíblico. Você pode até viver, mas não encontra ele na Bíblia. Eu quero falar hoje com vocês sobre como é que é o padrão de Jesus para os relacionamentos, principalmente com relação às amizades. E como a gente conversou aqui no início, a timidez faz com que a gente perca muita oportunidade, mas o coração duro também. Se a gente só vive julgando as outras pessoas, a gente sofre. Sabe, como é que você sabe disso? Jesus falou sobre isso. Jesus, ao longo da Bíblia, quando você lê, você vai perceber, ele reagiu de diversas maneiras aos fariseus, dependendo das interações e das perguntas. Jesus, ele tinha algo que eu e você não temos. Mateus 9,4 diz que Jesus sabia o que se passava no coração dos fariseus. Você sabe o que está passando no coração da pessoa do seu lado?
Sim ou não? Não. Você pode ser muito amigo, mas você não consegue saber o que está passando exatamente no sentimento. Você não consegue saber como é que ela está reagindo, eu ou ele está reagindo, enquanto está ouvindo isso que eu estou falando. Consegue? Não, nem casado consegue. Nós somos pessoas diferentes, individuais. Agora, a gente não tem a capacidade de saber o que acontece no coração das pessoas. Por isso nós não deveríamos sair julgando o coração das pessoas. Muito sério isso, gente. Às vezes, por causa de uma atitude que uma pessoa teve, a gente julga ela e julga ela pelo resto da vida dela. Um dia o Raoni fez isso comigo, então agora para sempre ele vai fazer isso comigo. Quem disse? O Raoni muda. As pessoas mudam. Deixa eu perguntar, você gostaria de ser julgado por quem você era 5 anos atrás? Sim ou não? Não. Você acertou 5 anos atrás em algumas coisas? Sim. Você errou 5 anos atrás em algumas coisas? Com certeza. Mas hoje, que você não é a mesma pessoa de 5 anos atrás, você gostaria que alguém sentasse e te julgasse, ou te desse oportunidades baseadas só no passado? Está fazendo sentido, gente, ou não? Está fazendo sentido? Sim ou não? Não é justo. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos ser tardios para sair julgando as pessoas. A gente não julga o coração das pessoas. Jesus, que conhecia o coração das pessoas, diz que nós devemos olhar para os frutos, que são o quê? O resultado das atitudes das pessoas. Agora a gente julga muito, principalmente dentro da igreja. Parece que a igreja devia ser uma máquina de reconciliação, mas é uma máquina de juiz. Quem ganhou será, né? Depois a gente vê. Imagina, muitas vezes na igreja a gente se julga superior às pessoas que não conhecem Jesus, a gente se julga melhor, muitas vezes entre nós nos julgamos. Entra uma pessoa com um tênis, esse é boy. Chega com uma menina com uma roupa e fala, ih, essa aí está querendo se exibir. Estou falando mentira? Não, não estou. Porque eu já fui desses daí. A gente é uma máquina constante de juízo. O pessoal dá uma resposta na célula. Ai, mas né, nossa, fez isso para me atacar. Não, só respondeu uma pergunta. E o negócio do juízo e dos relacionamentos é tão sério, mas tão sério, que Jesus falou muito sobre isso, na única vez que Jesus sentou para ensinar, porque Jesus só sentou uma vez para ensinar as multidões, foi Mateus 5, 6 e 7, Sermão do Monte. Quando ele senta para falar, ele fala exatamente dos bem-aventurados, e ele fala sobre a questão dos relacionamentos. Olha o que diz Mateus 7, 1 e 2. Jesus amado, os fogos. Mateus 7, tem como colocar aí, mano? Mateus 7, 1 e 2. Está na prorrogação, Palmeiras fez 2-1. Pronto, agora está explicado. É porque eu fico... Gente, é difícil falar rolando um jogo, as pessoas aqui estão... Eu falo o resultado, não tem problema, eu só não vou comentar o jogo, mas estão aí. Mateus 7, de 1 a 2. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Quem disse isso? Jesus, não Clarice Lispector, não Facebook. Presta atenção nisso. Jesus está dizendo isso. Isso é um princípio bíblico. E a gente esquece. A gente quer as bênçãos,
Mas a gente não leva isso aqui a sério. Eu vou dizer, a gente não leva a sério nos comentários ácidos que nós fazemos uns com os outros. Mas aquela menina também, né? Julga. Não reclama se te condenarem. Eu não reclamo, pode me julgar mesmo. Ai, Jesus. A Bíblia fala que diante de Deus, no dia do juízo, porque, gente, isso eu acho muito legal. A gente esquece que vai ter um dia do juízo. Nós vamos prestar contas de todas as palavras que saírem da nossa boca. Como é que vai ser? Não sei. Eu sei que Deus é onipresente, então não vai ter uma fila. Mas nós vamos prestar contas. Treta, né? Se nós fôssemos uma igreja unida, que não falasse mal uns dos outros, nós alcançaríamos muito mais pessoas. Nós abençoaríamos muito mais. Você já foi alvo de uma fofoca? Quantos aqui já foram alvo de fofoca? É gostoso? Você ama? Você acorda de manhã, deixa eu ver o que estão falando de mim no Twitter. Essas pessoas públicas, não sei como é que elas vivem. Não é à toa que tem tantos caras públicos aí, homens e mulheres que entram em depressão e tudo mais, porque não conseguem ter a sua vida pública. Não consegue. É muita exposição, gente. Mas essa é uma parte, tem a outra parte, onde a gente fala mal das pessoas. Você com a sua best friend forever, você com a sua melhor amiga, sai para tomar um café e malha o Judas. Para quem não conhece essa expressão, é falar mal das pessoas. Não, mas é uma conversinha assim. Isso todo mundo sabe. Todo mundo sabe que o Rick é alto. Todo mundo sabe essas coisas. Mas todo mundo fala. Todo mundo fala, você não tem que falar. Porque tudo comenta, você não tem que comentar. Gustavo, mas aí eu vou ser isolado. Isso é o padrão bíblico, ok? Se você quiser viver outro padrão, eu digo, fique à vontade, mas isso não é o reino de Deus. Ou o reino de Deus é integral ou não é. Isso é sério. Isso é sério. Falar mal das pessoas é um pecado. Criar inimizade entre os irmãos é pecado. A Bíblia fala que tem muitas coisas, tem 6 coisas que o Senhor odeia, mas a 7ª Ele abomina, aquele que causa divisão entre os irmãos. Como é que você causa divisão entre os irmãos? Começa a falar mal do outro. Deus odeia quem fala mal uns dos outros. A gente está preparado para esse nível de evangelho? A gente está preparado para não tecer comentários sarcásticos, se eu não estiver disposto a ajudar aquela pessoa a mudar? Mas é só uma piadinha inofensiva, uma mentirinha branca. Já ouviram essa expressão? Já é ridícula, né? Olha esse texto. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão da medida que adotarem será usado para medi-los. Aí depois Jesus fala, por que você cuida do cisco do olho do teu irmão quando você não vê a trave que está no seu? Primeiro cuida da trave do teu olho antes de você cuidar do cisco da vida do teu irmão. Esse é um versículo que a gente não gosta de lembrar. Mas Gustavo, por que você está falando isso? Porque quando a gente se encontra com alguém que é diferente da gente, e aqui na igreja nós temos pessoas diferentes da gente, sabia? Sabia? Quando a gente se encontra com o diferente, se a gente pune ele, se a gente não se relaciona com ele, se a gente é mesquinho, se a gente fala mal, se a gente faz comentário sarcástico, a unidade não vem, o Espírito Santo não vem. Não vem. Você vai viver a sua vida, e o máximo que você vai conseguir é ser feliz. Eu vou dizer, ser feliz é uma vida muito triste, porque você vive uma vida sem propósito uma hora. Você pode ter tudo na vida, mas você não tem um senso de propósito. Você não sabe pelo que você acorda pela manhã. E a gente faz isso muito. Nossa, o Edsinho fala muito alto. Não fala, tá, Edsinho? Mas eu vou usar o seu exemplo aqui. Nossa, mas ele fala muito alto. Nossa, mas não sei o quê. Nossa, mas não sei o quê. Não fala na cara dele, mas pelos outros. Aí chega para o Luiz e fala, olha ali o bocudinho chegando. Isso é falar mal.
Nós estamos julgando. Estamos julgando a intenção do coração das pessoas. Ah, está fazendo isso só para se aparecer. Quem disse? Jesus levou isso muito a sério, gente. Os fariseus, eles não entendiam esse versículo que Jesus, esse princípio de Jesus. Que os fariseus, eles viviam na lei. O que é na lei? Os fariseus, eles entendiam, e aqui nós vamos no texto do bom samaritano que eu li para vocês. O judeu, ele entendia que era normal ele ser amigo só dos judeus. Ele não podia ser amigo de outras pessoas que eram abaixo dele. Imagina isso. Quem vive pela lei, cria um padrão e fala, abaixo deste padrão não me relaciono. Isso chama orgulho. Isso é destruidor. Rouba oportunidades. Rouba namoros de acontecerem. Rouba casamentos de acontecerem. Por quê? Porque o meu padrão é muito alto. Então, aí cai do padrão. Tomba lá de cima e você vai ver o que sobra. A gente tem que aprender a se relacionar sem julgar as pessoas. E isso eu vou dizer para você, é muito simples. Basta ter o Espírito Santo. Basta eu e você sermos sal e luz. Quando alguém começa a fazer esse comentário, você fala, mano, não quero falar disso aí não quero falar assim dessa pessoa. Não acho legal como você fala assim. Ah, mas você é o chato. Seja! Brilha a sua luz na escuridão. Você não acende uma luz para colocar debaixo da cama, diz a palavra. Quantos nós aqui poderíamos ser mais unidos, gente? Quantos de nós poderíamos ter mais relacionamento uns com os outros? Se a gente não se achasse superior aos outros. Porque eu não tenho dúvida que todo mundo aqui se acha superior que alguém. Não tenho dúvida. Boto minha mão no fogo. Todo mundo aqui se acha superior a alguém. Ou daqui da igreja, ou de outro nível de relacionamento que nós temos. E isso não é um coração humilde. Isso não é um coração cheio do Espírito Santo. Isso não representa e não demonstra o reino de Deus. Como é que os fariseus faziam isso? Eles ficavam atentos às roupas. Quem usava as roupas daquele jeito, do outro jeito, eram aqueles que eram mais favorecidos. Antigamente você tinha muito disso. Hoje em dia não é. Hoje em dia também não é muito diferente. Né? Se o cara parece com uma marquinha aqui diferente, você pensa, esse cara tem bala. Quando teve a onda da Dudalina, né? Quem usava uma Dudalina, uma camisa da Dudalina, sei lá quanto custa uma camisa da Dudalina. Mas aí os caras foram e falsificaram. Porque eu quero ter o status. Que eu quero ter. Vixe, o que eu comprei de Nike 12 mola falso na 25 de março? Que todo mundo na escola que eu estudava, que era uma escola de ricaço em São Paulo, e eu era bolsista, todo mundo tinha um 12 mola, e era um 12 mola por cada dia da semana. Aí eu lembro que eu catei o meu salário, fui na 25 de março, comprei um 12 mola azul e branco, mas as molas eram tão duras, Léo, mano, parecia que eu estava pisando num cimento, tá ligado? E aí eu apareci com ele na escola, né, gente, o uniforme da escola era verde, camiseta branca, e eu de Nike Shox branco e azul, que eu queria mostrar, né. Cheguei na sala, um maluco lá, um ricaço lá da escola, pegou meu tênis, tirou meu tênis do meu pé, assim, na caruda, pegou, olhou e falou, é colado, é falso, plaque, descolou. Fiquei tão envergonhado aquele dia, me senti mal. Eu era bundão, eu não partia para cima das pessoas. Ainda não faço, graças a Deus. Mas eu me senti mal, porque a minha identidade estava naquilo ali, o meu valor estava naquele tênis. E eu lembro então que quando eu tive dinheiro mesmo, meu dinheiro, eu lembro do primeiro tênis que eu gastei R$500. Vocês lembram de um Reebok, os mais antigos, que não tinha sola lisa, eram vários módulos assim, um Reebok? Você lembra, Pedro? Maluco, eu fui lá e paguei R$500 naquele tênis. Não tinha dinheiro, meu pai parcelou no cartão dele e falou, você vai me pagar R$50 todo mês. Tá bom, pai. Não consegui pagar. Mas ele fez eu pagar, ele juntou e fez eu pagar o meu tênis, o primeiro tênis que eu paguei completo. As coisas marcam a vida, né?
E eu usava aquele tênis, até um dia que eu fui na igreja, e os caras me alopraram, Raoni, porque eu estava com esse tênis. Aí eu nunca mais usei ele. Muitas vezes a gente sente que o nosso valor está atrelado ao que nós usamos, e isso muitas vezes é cultural. Isso é o que acontecia com os fariseus. Eles olhavam a roupa e favoreciam aqueles que tinham mais roupa, mais, eu ia falar indumentários, mas nossa, que palavra aleatória na minha mente. Tinham mais layers, mais camadas de roupa. Quanto mais você tinha, mais você era, né? Passava mais calor, mas você era então mais fino, mais rico. Anéis de ouro. Os romanos gostavam de usar anéis de ouro nessa época de Jesus. Então como é que os fariseus faziam isso? Eles olhavam e eles se achavam tão superiores aos outros que eles só andavam com aqueles que eram parecidos com eles. Então eles andavam em bando, com o chapeuzinho, com as coisinhas, e qualquer pessoa que era diferente deles, eles excluíam do relacionamento. Já viram isso? Quantos já viram isso hoje em dia? Já viram isso acontecer? É um comportamento social que não é do reino de Deus. Como é que eles demonstravam isso? Andando só entre eles, falando só entre eles, comentando só entre eles. Aparência acima de tudo. E olha aí o texto, versículo 29. Lucas ele fala, né? O homem, porém, querendo justificar as suas ações. Por quê? Porque ele fez uma pergunta: como é que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu a pergunta para ele: como é que você faria? E ele falou assim: eu amar a Deus. Ele citou a lei: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Jesus falou: tá bom, com isso você vai viver. Mas aí o cara fala: mas quem é o meu próximo? Ele estava querendo delimitar, ele estava querendo falar: tá bom, eu entendo a lei de Deus, mas como é que ela se aplica a mim? Ele está querendo justificar ser amigo só de fariseu. Ele está querendo justificar ser amigo só daqueles que são parecidos com ele. E aí Jesus então responde com a parábola do bom samaritano. Ele está querendo se justificar, gente. E Jesus fala: no reino de Deus não tem justificativa para você se afastar das pessoas que são diferentes de você. Vou repetir: no reino de Deus não tem justificativa cabível para você se afastar das pessoas que são diferentes de você. Difícil. Os fariseus, essa briga que eles tinham com os samaritanos, eles levaram a um ponto que eles ficaram tão cegos que eles achavam que era bom. Você odeia aquele samaritano? Eu também. Então você é uma boa pessoa. Isso aconteceu politicamente, né? Esses dias. Você vota no fulano, então você é uma boa pessoa. Não importa o que você faça, certo, Sara? Não importa. Mas se você concorda comigo, então nós estamos bem um com o outro. Não importa se a minha vida é um lixo, se eu não vivo, eu falo aquilo que eu não vivo. Desde que a gente concorde com relação aos outros, nós estamos ok. Isso não é amizade verdadeira. Isso é juízo. E essa pessoa que julga os outros, com certeza também te julga. Também fala mal de você, em algum estágio. Jesus ele inverte. Jesus fala que no reino de Deus não tem acepção de pessoas. Olha Lucas 10, 21 agora, olha que interessante, um pouco antes. Lucas 10, 21, Jesus fala: naquele momento Jesus foi tomado pela alegria do Espírito Santo e disse: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondestes essas coisas dos que se consideram sábios e inteligentes e as revelastes aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Jesus está num momento de êxtase, de alegria, falando: obrigado, Deus, porque o Senhor se revelou não para os ricos e sábios, mas porque o Senhor se revelou às crianças. Gente, você já viu uma criança? Criança escolhe com quem faz amizade? Não. Criança faz amizade com qualquer pessoa. Está num parquinho na rua, vira melhor amigo.
foi para as férias com a família, encontrou a criança na praia, dividiu o potinho de fazer areia, amigos para sempre. Você percebe a simplicidade da criança? Ela se torna amigo sempre porque a criança não tem essa malícia do julgamento, essa malícia do juízo. Ela vira amiga. Vira amigo de todo mundo. Fico impressionado como meus sobrinhos fazem amizade fácil. Sabe pelo nome, não esquece o nome. E Jesus está falando, essas coisas maravilhosas do reino de Deus foram reveladas às crianças e não aos sábios, cultos e etc. Jesus, gente, ele era conhecido como amigo de pecadores. Jesus, quando ele teve interação com os fariseus, ele sempre foi claro e verdadeiro, mas Jesus nunca fugiu de uma conversa com o fariseu, você percebe? Os fariseus chegam e fazem umas perguntas cabulosas para Jesus. Jesus, preciso que você lembre disso, Jesus é totalmente diferente de um fariseu. Mas quando um fariseu falava com ele, ele não dava as costas. Ele conversava, falava a verdade, mostrava quem ele era, e se os caras quisessem continuar a trocar ideia, ele trocava. Jesus não fugia de uma conversa, porque aquela pessoa era diferente dele. E eu vou ser muito honesto com vocês, eu vejo acontecendo muito isso aqui dentro da igreja. A gente se relaciona só com uns e não com outros, por juízo de aparência. Usa desculpa, mas eu não tenho afinidade. Mas na verdade o que tem sobra é juízo. A gente precisa terminar com isso, gente. Não dá para a gente botar um rótulo nas pessoas e dizer o que elas valem, sem a gente se relacionar com elas e descobrir que elas valem muito. Romanos 2, versículo 11, diz: Deus não age com favoritismo. Você pode repetir isso comigo? Deus não age com favoritismo. Se Deus, que sabe as coisas, os corações, Ele não age com favoritismo, por que a gente age? Estou sendo muito honesto com vocês, gente. A gente age com favoritismo. A gente chama só algumas pessoas para estar na nossa casa, a gente só senta perto das pessoas que são mais confortáveis para a gente. A gente foge de pessoas que podem fazer perguntas diferentes daquilo que a gente quer controlar. Isso não é ser verdadeiro, isso vai trazer um peso sobre a sua vida. Isso vai fazer com que você seja fake. Eu quero ler um último texto com vocês para a gente acabar, está lá em Tiago, capítulo 2. Abre sua Bíblia, Tiago 2, nós vamos ler do 1 ao 13. Ao 13. Tiago está falando para os judeus dispersos, então ele está falando novamente com o judeu, aqueles caras que eram fariseus, mas que se converteram a Jesus. Ele diz assim: meus irmãos, como é que vocês podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, se mostram favorecimento a algumas pessoas? Se, por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões vestido com roupas elegantes e usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas, e vocês derem atenção aos que está bem vestido, dizendo-lhe: sente aqui neste lugar especial, mas disserem ao pobre: fique em pé ali ou sente-se aqui no chão, essa descriminalização não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos? Ouçam, meus amados irmãos, não foi Deus que escolheu os pobres deste mundo para serem os ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido, aqueles que o amam? Mas vocês desprezam os pobres. Não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam? Sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as Escrituras: ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas presta atenção no versículo 9:
mas se mostram favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Pois aquele que disse não cometa adultério, também disse não mate. Logo, mesmo que não cometam adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. Portanto, em tudo que disserem e fizerem, lembre-se de que serão julgados pela lei que os liberta. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas se vocês forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Toda vez que nós, como cristãos, esquecemos que um dia nós vamos prestar contas de Deus, de todas as nossas palavras, do nosso julgamento, a gente vive uma vida de juízo. E eu quero te lembrar muito seriamente hoje, com muito amor: toda vez que você julga, Deus contabiliza. Deus não se esquece. Poxa, Gustavo, mas e dos meus pecados não te lembro mais? Se a gente se arrepende. Agora, se é uma prática constante, aleatória, tem muita gente que vai para o inferno porque fala mal dos outros, indo na igreja e tudo. Porque, pensa comigo, pensa aqui comigo, pensa aqui, ó, vamos fazer uma brisa aqui, ó. Alguém que está cheio do Espírito Santo, pode sair falando mal de outras pessoas e julgando quem as outras pessoas são? Tem sentido? Biblicamente. Ai, Gustavo, mas a carne é fraca. Mortifica a sua carne, então seja cheio do Espírito. Ou nós temos que viver um outro evangelho. Só sai com amigo rico, só busca essas coisas. Poxa, até quando? Acontece sim. Aqui Tiago está falando de pobreza e riqueza, mas o conceito que Tiago está falando aqui não é só sobre riqueza e pobreza. Tiago está falando assim: eu ando com alguém que me traz benefício, eu não ando com aqueles que não me trazem benefício. Para pensar um pouco. Você só anda com pessoas que te trazem benefício? Você só anda com pessoas que falam dos assuntos que você gosta? Você só anda com pessoas que não fazem perguntas diretas, só perguntas indiretas? Você gosta de andar com pessoas que não perguntam muito sobre a sua vida, mas compartilham do momento de riqueza ou da escola que você vive, etc, etc. Mas não tem conversas profundas, não tem conversas de coração para coração. Pensa um pouco nas suas amizades. E aqui não importa a sua idade, beleza? Porque você pode ter 12 anos e ter amigos verdadeiros. Você pode ter 35 e só andar com gente falsa, rodeado daqueles que paparicam você, sem não ter nenhuma amizade que fala a verdade em amor. Pô, Gustavo, mas você está falando que todas as conversas minhas, todos os rolês meus tem que ser espiritual? Não, mas tem espiritualidade quando vocês sentam e precisam? Se vocês estão num momento e alguém compartilha algo, vocês têm cara de pau de parar no restaurante e orar? Ou fica aquele clima, puxa o celular. Gente, olha que legal esse Instagram. A gente tem esse nível de relacionamento, gente, entre nós? Coração para coração, que se conecta? Ou a gente só sai com as pessoas que são convenientes para nós? Porque é isso que o Tiago está falando. Vocês aceitam alguém que te traz benefício. Vocês ficam felizes quando chegam os ricos na igreja, porque vocês pensam, pô, se eles chegarem então com os anéis de ouro, eles vão contribuir para a igreja. Desculpa. E porque eles vão contribuir com a igreja, nós vamos expandir o ministério. É mentira, quer dinheiro. Muitas vezes a gente mostra favorecimento com as pessoas que são mais parecidas com a gente.
Mas, deixa eu dizer aqui, eu até escrevi para não esquecer. Eu não estou dizendo que você tem que estar com pessoas que te ofendem, que te machucam, que te põem para baixo intencionalmente. Estou falando que você tem que ser escravo, dependente emocional de uma pessoa que abusa emocionalmente de você. Não estou falando isso. Mas eu te pergunto aqui, às vezes tem muitas pessoas que a gente julga que estão fazendo isso com a gente, mas elas não estão. O problema está no nosso coração. Vou fazer uma pergunta para você aqui. Você se ofende fácil? Não precisa levantar a mão. Com algumas pessoas eu me ofendo fácil. Sabe com quem eu me ofendo fácil? Com as pessoas que eu tenho mais relacionamento. Porque eu sou um cara muito direto. Se você conversar comigo, eu falo o que eu quero, eu falo o que eu penso. Se a gente fosse sair para comer aqui num lugar para comemorar o aniversário do Rick, aí fica aquele grupo, né? Hoje nós vamos. Aí fica aquele ninguém sabe o que vai, né? Vamos num negócio, porque aí você pensa, pô, mas uns tem dinheiro, outros não tem. Eu chego e falo, eu gostaria de comer isso, mas se for caro, não tem problema, eu topo o que vocês quiserem, mas eu falo o que eu gostaria. Eu sou esse cara, eu falo o que eu quero, eu falo o que eu gosto. Tem pessoas que olham e falam, nossa, o Gustavo está impondo a opinião dele. Por que me julgas, Judas? Eu só estou falando o que eu gostaria de comer. Tem que ser condenado por isso? O problema está na minha fala ou no coração de quem recebeu? Hein? O coração. Eu estou dando o meu exemplo, mas pode ser eu. Eu posso ouvir uma coisa que o Anderson comenta e falo, nossa, Anderson, coração peludo, né? Grosseiro. E nada, foi tipo normal. As nossas interações relacionais falam muito sobre quem nós somos e não quem as pessoas são. Eu já ouvi de gente aqui da nossa comunidade falar, não, eu não quero ir no rolê com essa pessoa aqui, porque eles só falam de dinheiro. Vai lá e propõe outro assunto. Mas não gosto daquele rolê ali, porque eles só fazem rolê caro. Tudo bem, chega um dia, se você gosta da pessoa, fala, mano, você pode ir num lugar mais barato hoje, porque eu estou sem dinheiro. Você é filho de banqueiro aqui, caramba? Todo mundo tem momentos de dinheiro e sem dinheiro. Quanto tem R$50 na carteira hoje? Eu não tenho, eu tenho 20. Gente, quantos rolês? Gente, eu trabalho desde os 15 anos. Eu tenho dinheiro, a minha vida financeira, de movimentação, de escolher o que eu quero, de comprar minha própria comida, foi cedo. Mas eu já andei várias vezes com amigos que não tinham. Eu falava, eu faço a sua. Se eu não conseguia, falar, mano, também não consigo. Vamos comer então um pão com um hambúrguer. Sabe o que a gente fazia? A gente ia para minha casa, a gente pegava o pão Puma, fritava aquele hambúrguer safado e tentava fazer um Big Mac. Você já fez um Big Mac de hambúrguer e pão Puma? Ele fica dessa altura, porque é muito fino, né? Não é um Big Mac. Pizzinha de pão Puma, quantos já fizeram? Você pega um pão Puma, bota uma mussarela, joga ali um oreganinho e bota no micro-ondas. Eu gosto do micro-ondas, porque aí amolece o pão. Já viu quanto custa um saco de nuggets? Barato. Dá para encher a bucha de nuggets. E ter comunhão. Você entende? Nós colocamos entraves para a comunhão. Nós colocamos entraves para a unidade. Nós começamos a falar e julgar as outras pessoas porque nós não temos resolvido no nosso coração as coisas. Quando que nós vamos parar de julgar? Quando que nós vamos parar de buscar amizades que só nos trazem benefícios? Que só nos trazem comodismo? É muito triste andar com pessoas que só buscam seus relacionamentos por comodismo. É muito triste. E isso acontece, está acontecendo entre nós. Então, hoje eu falo como líder de jovens, como alguém que ama muito vocês, mas dizendo, por favor, parem. Existe muita coisa boa do Senhor para ser derramada sobre nós. Muita coisa boa, da parte do Senhor, que só Ele pode nos dar.
Como nós cantamos, só o Senhor pode fazer. Quem pode fazer? Só o Senhor. Mas Ele está no meio da habitação do seu povo. Se eu tenho algo contra o Raoni, Deus não vai se derramar. Gustavo, mas é só o Raoni. Nós temos 100 pessoas aqui. Por causa de mim com o Raoni, Deus não vai? Não vai. Porque Ele quer unidade. Ele quer relacionamento. Para isso precisa existir perdão. Para isso a gente pode não julgar um ao outro. Tem muitos relacionamentos que não começam entre namorados e namoradas, meninos e meninas aí, porque está rolando julgamento. Eu só quero que tem que ser esse perfil. Enfie esse perfil no enterro, faça um velório para ele e desmama esse perfil. Enterra esse perfil. Enfia ele num caixão, cava fundo e fala: aqui estão os meus desejos, amém. A gente faz até uma missa de 7º dia de alegria. Se relacione antes de criar um padrão. Só sai com as mesmas pessoas, nunca interação. A sua vida vai estagnar. Conheça pessoas diferentes, converse com pessoas diferentes. E aqui vai um ponto aqui para eu encerrar, gente, para a gente orar. É sempre mais cômodo, gente, a gente estar com quem traz benefício para a gente. É sempre mais cômodo sair com quem tem a mesma situação financeira que a gente. É sempre mais cômodo sair com quem... E se a gente mudasse isso? Se a gente tivesse um choque? Uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha vida foram quando amigos meus que tinham mais oportunidades, mais dinheiro e mais contatos, criaram oportunidades para que eu desfrutasse. Eu tive pastores, líderes, amigos meus, que me deram ofertas, bancaram viagens para eu ir ter uma experiência que eu nunca conseguiria no meu dinheiro. Alguém que tinha, abriu mão do seu, que ele poderia ficar com o dele, você entende? Ele podia, mas ele falou: não, Gustavo, eu vou investir em você. Eu vou usar os meus contatos para te dar uma oportunidade para você ser impactado, porque alguma coisa vai mudar na sua vida. Imagina se a gente fizesse isso uns com os outros. Mas é cômodo a gente sair para os mesmos lugares, com as mesmas pessoas. Você que se acha um lobo solitário, que fica enfurnado 52 horas no computador, é mais cômodo ficar no computador do que conversar com alguém. É mais cômodo chavecar um menino e uma menina no bom sentido pelo WhatsApp e não conseguir falar ao vivo. É cômodo, difícil é olhar no olho e falar... É fácil sair com as mesmas pessoas. Difícil é a gente se prontificar a querer ir na casa de outra pessoa, daquele que não é tão parecido com a gente. Fala: mano, eu queria te conhecer. Por que você veio hoje na minha casa? Não sei, para te conhecer. Achei legal a sua cara. A gente tem alguma coisa em comum. Parabéns, palmeirenses, vocês ganharam. Quando a gente define que o nosso próximo é somente aquele que é parecido com a gente perde. A gente perde amizades verdadeiras. A gente perde pessoas que nos amam de verdade. Eu casei com uma pessoa que é muito diferente de mim. A gente tem afinidades. Afinidade não é algo ruim, sabe, gente? Mas afinidade não pode determinar com quem a gente se relaciona. No mundo, afinidade define. Certo? Então Raoni poderia andar só com músicos. Certo? Barbudo aí. A Bárbara só andaria com os artistas. Aí o Anderson, Samara, que trabalha com engenharia, nunca poderia sentar numa mesa com a Bárbara. Por quê? Porque a Bárbara só vai falar de artes cênicas, qualquer coisa, sei lá.
E a Samara vai falar do cálculo de quanto está custando o aço. Está caro. Um saco de cimento. Ela manja, coordena 50 mil pessoas. Aí você fala, nossa, mas não pode ter essa conversa. Lógico que pode. Quando a Bárbara chega e fala, que coisa maluca, né? Qual que é a casa que você está construindo agora? Aí a Samara fala, poxa, eu estou construindo não sei o quê. Aí eu estava pensando que seria ficar tão bonito um quadro. Quanto custa um quadro? Estou dando um exemplo de uma conversa fictícia aqui. Porque os dispostos se atraem, os dispostos se relacionam. E não é só para namoro, é para amizade. Quem está disposto faz amizade. Não, eu sou mais recavido, eu sou mais quietinho na minha, então tá. Mas não foi para isso que Deus te criou. Você está experimentando, você está perdendo uma grande oportunidade de experimentar o reino de Deus. Presta atenção nisso para que eu encerrar. Como cristãos, não dá para ser amigo só de quem é parecido com a gente. Ponto final, fecha o caixão. Estou falando de caixão hoje, não sei porquê, né? Não dá para ser só amigo daqueles que nós gostamos. Não dá para se relacionar, porque se você se relacionar só com eles, sabe o que vai acontecer? Você vai acabar julgando outras pessoas. A igreja não é um lugar de gueto. Você pode gostar de basquete e ter amizade. Você pode gostar de vôlei e entrar num rolê de futebol. Você pode não gostar de esporte e assistir um jogo de vôlei. Você pode não comer sushi e levar um saco do Burger King para o rodízio japonês. E não perder o relacionamento. E não perder a comunhão. Porque igreja é relacionamento, gente. Agora, para acabar mesmo. Já quase acabei 3 vezes. Esteja disposto a ser amigo de outras pessoas diferentes de você. Gustavo, mas isso é bíblico? Já mostrei para vocês que é. O bom samaritano, o cara foi assaltado, ficou nu. A Bíblia diz que ele estava quase morto. O sacerdote, o espiritual que representa a Deus, passa longe. Por quê? Porque como a Bíblia diz que como ele estava quase morto, um fariseu, um sacerdote ou um levita, se ele encostasse, o sacerdote acreditava que se ele passasse perto da sombra de um morto, ele seria contaminado e se tornaria impuro. Então, antes ele do que eu, vou passar longe. E o levita já é um cara do serviço. O levita poderia operar serviços fúnebres e tudo, mas o levita fala, não conheço. Agora o samaritano, isso causou estranheza, porque o samaritano é alguém que o judeu odeia. Jesus fala, um samaritano passa e cuida daquele que ninguém se importa. Aí os judeus estão ouvindo e falam, putz grila. O cara que é mais diferente da gente fez aquilo que a gente deveria fazer. O cristão, ele busca reconciliação. O cristão busca relacionamento. O cristão não busca viver uma vida isolada, confortável. O cristão busca. Então sabe, gente, o rolê que a gente tem não é só para a gente se sentir bem. O rolê é para a gente ser sal e luz. Todo rolê que você estiver presente, seja na sua casa para os casados, ou em qualquer outro lugar, no vôlei que a gente está jogando, qualquer outro lugar, ali é um momento precioso para você ser sal e luz. Mas e os outros? Você se responsabilize por você, já é trabalho bastante. Seja sal e luz. Você vai ver, nós vamos receber algo novo de Deus, gente. A gente não atrela unidade com o derramar de Deus. A gente acha que tem que tocar a música do deixa o céu descer. A gente acha que tem que ter atmosfera para alguma coisa acontecer. Não tem que ter atmosfera nada. Tem que ter pessoas que amam umas às outras e amam a Deus sobre todas as coisas. Se tivesse aqui jovens que amam a Deus sobre todas as coisas, podia estar um teclado e voz e o fogo ia consumir nós.
A gente precisa despertar para isso. Porque o cristianismo não é para a gente ficar com isso aqui gostosinho. A gente precisa ganhar as pessoas. A gente precisa amar como Jesus amou. A gente precisa ir atrás das pessoas, falar do que Jesus fez. Mas eu não sei tudo. Ninguém está pedindo para você saber tudo. Deus está pedindo para você pelo menos não julgar e amar. Que quem ama não julga. Quem ama não julga. Quem ama fala a verdade. Quem ama se expressa e diz: olha, eu não estou entendendo esse comportamento. Por que você teve essa atitude? Mas quem ama não fica guardado no coração e fala: também é o Raoni. Não esperava nada de diferente dele. Isso é juízo. E a gente faz isso no automático. Como diria a Pete, quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. Você viu, né? Citei música popular brasileira, já virou popular já. Se você perguntasse para Jesus: Jesus, tu é o Senhor da minha vida, queria que você refletisse aqui comigo para a gente encerrar. São as duas últimas perguntas. Quero que você faça essa reflexão no seu coração. Talvez você está aqui e você fala: Senhor Jesus, tu és Senhor da minha vida. E eu entendo que todas as minhas amizades, todos os meus assuntos, todos os meus rolês, todas as minhas prioridades, tudo tem que refletir ao Senhor. Eu quero que você faça essa pergunta para Deus: tem algo que eu estou confortável? Porque a zona de conforto é onde a gente mais é roubado. Quantos estão numa célula? Está numa célula? Legal. Você conhece as pessoas da sua célula ou você só conhece uma pessoa da sua célula? Conheça outras pessoas. A célula tem que ser pequena para isso, para a gente poder conhecer as outras pessoas, ter afinidade, ter relacionamento. Pergunta aí: você está confortável? Tem algum assunto que eu não quero tratar, por isso que eu estou evitando esses relacionamentos? Tem alguém que eu preciso perdoar? O Gessé não está aqui hoje, é um amigo querido, e o Gessé tem um testemunho lindo sobre isso, de como ele foi curado dos pré-julgamentos que ele tinha para muitas pessoas dentro da igreja aqui. Eu estou citando porque ele compartilha abertamente quando alguém fala com ele, certo, Henrique? Conhece tudo. Você conhece também, né, Lua? O Gessé, ele fala abertamente, ele fala: mano, eu tinha problema com ela, com ele, não sei o quê. Ele falou: mas por quê? Não sei, só tinha. Que bom que ele é honesto com isso. E ele fala: e eu vinha na igreja. Isso não impedia ele de vir na igreja, servir na igreja, você entende? Ser voluntário, ouvir a Deus, adorar, não impedia. Mas toda vez que Deus queria levar ele para um outro nível, Deus precisava tratar isso. Você tem reservas contra aquele fulano, você tem reservas contra aquela menina, e ele tinha que tratar o coração, e aí Deus levava ele para um outro nível. Admiro o Gessé. Ele não tem problema de encarar essas coisas. Agora eu e você, às vezes nós temos problemas de encarar essas coisas. A gente não quer tocar em certos assuntos, a gente não quer tratar ofensas. Está gostoso como está? Cuidado, o comodismo vai te roubar o reino de Deus. O comodismo vai roubar o reino de Deus, porque o reino de Deus é um reino feito com amigos. Repete isso comigo: o reino de Deus é feito com amigos. Não é isso aqui, púlpito, igreja, não, são amizades. Mas você pode perguntar para mim: Gustavo, e se eu não quiser fazer isso? Se eu não quiser mudar minhas amizades? Que está gostoso do jeito que está, é o jeito que eu entendo. Se eu não quiser mudar, eu perco minha salvação? Volta lá para Lucas. Qual que foi a pergunta do fariseu? Lucas 10, 25.
Mestre, o que eu preciso para herdar a vida eterna? O que o fariseu perguntou para Jesus? O que eu preciso para a vida eterna? Eu não posso dizer para você, porque eu não sou juiz, isso cabe a Deus. Se você fazer acepção de pessoas, vai roubar a sua salvação. Eu tenho para mim que sim, porque a gente para de viver o reino de Deus e o nosso coração se endurece. Lá no céu, não vai dar para rolar acepção de pessoas, eu vou amar todo mundo. Por que eu não começo a experimentar agora? Aquele fariseu perguntou para Jesus: como é que eu faço para perder a vida eterna? Jesus responde para ele. Ele fala que tem que amar a Deus sobre todas as coisas, beleza. E ele pergunta então quem é meu próximo. E aí Jesus conta essa parábola do bom samaritano. Jesus responde como é que ele faz para entrar na vida eterna. Ele falando, cuidando daquele que não é igual a você. Essa é a resposta de Jesus. Como é que eu herdo a vida eterna, mestre? Se relacione e cuide de alguém que não é igual a você. Porque é muito fácil andar com quem é igual a você. É muito cômodo andar com alguém que é igual a você. Quer dar a vida eterna? Seja amigos daqueles que ninguém é. Olhe por aqueles que estão isolados. Procure aqueles semi-mortos nas estradas. Porque vou dizer para você, tem muita gente semi-morta na igreja, que vem tudo, mas não se relaciona, não recebe um convite para sair. É lógico que tem os que são fechados. Se você é um desses fechados, se arrependa, porque a culpa não é dos outros, é sua. Agora, se você é mais extrovertido, se você fica sentado, falando, essa não é a minha responsabilidade, isso é um problema também, é um pecado diante de Deus. É porque como se você fosse o sacerdote, falasse assim, é que ele está sozinho, mas não é problema meu, eu Gustavo que devia receber ele. Não sou dono disso aqui. Sou filho de Deus igual você é. Falta intencionalidade, falta busca de amizade, falta verdadeiro relacionamento. E isso está na nossa mão. Isso está comigo, com você. Essa é a sua responsabilidade, meu amigo, minha amiga. Então, Gustavo, eu posso perder a vida eterna? Eu não sei. Jesus falou que aquele que herda a vida eterna começa cuidando daqueles que não são parecidos consigo. Essa não é uma mensagem assistencialista para você comprar uma cesta básica e dar para o pobre, para o necessitado. Pode fazer, é bom, Deus se alegra. Mas é mais do que isso, é olhar para as pessoas que muitas vezes são invisíveis aqui dentro da nossa comunidade. Pessoas que entram, sentam, vão embora e ninguém sabe o nome. Pessoas do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade, que muitas vezes estão sozinhas. E que só precisam que você chegue para eles e pergunte se está tudo bem. É assim que Jesus reagiria. Jesus olharia o diferente, o exilado, o estrangeiro. Ele ia falar, eu vou sentar do seu lado. No dia que eu fui registrar a Olivia no cartório, tinha uma mulher traduzindo do francês para o português a documentação de um haitiano que chegou aqui. Estava ajudando ele a mostrar que ele era casado com uma mulher, o certificado de matrimônio no Haiti, para que ela pudesse vir do Haiti para cá, porque agora ele tinha um emprego de carteira assinada. E a comunicação, ele tentando falar um inglês, porque ela não entendia francês, mas aquela mulher estava lá, sem falar francês, tentando entender um francês e um inglês horrível, tentando falar com a menina do cartório que entendia, acho que nem menos ainda do que estava acontecendo na situação, mas ela estava lá. Eu vou ajudar. Eu vou tentar dar um jeito, porque ele precisa. Tem muita gente que precisa disso, e a gente está preocupado em quando é que vai acontecer, o que vai acontecer de bom com a gente agora, qual que é o próximo rolê que a gente vai fazer. E se a gente olhasse para as pessoas? E se a gente não passasse ao largo daqueles que estão precisando, sem fazer acepção de pessoas? João 17, 23, Jesus fala, e a vida eterna é isso, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O texto de João 17 é o texto que Jesus mais fala sobre unidade. No texto de João 17, Jesus fala que nós devemos
nós devemos não somente amar uns aos outros, mas nós devemos intencionalmente escolher começar a viver a vida eterna aqui. Você quer começar a viver a vida eterna? Olha o que eu vou dizer, bombástico. Seja amigo de verdade de pessoas diferentes de você. Frequente uma célula. Conversa com alguém. Duvido que você não vai começar a experimentar a vida eterna agora. Eu duvido. Eu frequento a célula há muitos anos. Desde os 13 anos eu tenho uma célula. Desde os 13. Nenhum dos meus amigos queria fazer célula. A gente assistia filme na casa deles e eu levava um versiculinho para compartilhar. Como eu fui zoado, gente. Como eu fui zoado na minha vida. Como eu fui zoado. Não me arrependo. No tempo doeu. Triste, andei sozinho por muitos anos. Mas hoje eu tenho amigo, famílias, muitos irmãos, tenho vocês, tenho meus amigos. Mas para todos nós chega um momento. Hoje nós escolhemos se nós vamos viver por Cristo por completo ou se Cristo vai fazer só parte da nossa vida. Eu quero perguntar para você hoje: Jesus Cristo é realmente Senhor da sua vida, meu amigo e minha amiga? Porque se Ele é Senhor, nós vamos atrás daqueles que são diferentes. Nós não rotulamos as pessoas, nós valorizamos elas como Cristo as valoriza. Você pode ficar em pé para a gente orar? Tem vários tipos de mensagem quando a gente vai pregar. Algumas mensagens são de encorajamento, outras são mais extrovertidas, outras são mais de ensino. Essa hoje é uma mensagem de exortação. É uma mensagem que eu estou separando um tempo, eu agradeço vocês por ouvirem, mas eu estou falando de um ponto muito importante. Um ponto que está acontecendo entre nós hoje. Um ponto que está sendo um impedir para Deus derramar mais sobre nós. Gustavo, como é que você sabe disso? Quando eu tenho orado pelo Mag, o Senhor tem repetido só uma palavra no meu coração: unidade. E não é um assunto fácil de trabalhar a unidade, porque nós somos pessoas muito diferentes. A gente vai discordar de muitas coisas ao longo da vida. Só que se eu estou disposto a abrir mão da minha opinião por causa do meu irmão, eu me tornei um. Amigos casados aqui, deixa eu fazer uma pergunta para vocês: é fácil abrir mão? No casamento? Não. Mas se você tem uma aliança, o que você faz? O que você faz? Você abre mão. Por amor. Você explica, não é verdade? Você fala: olha, eu gostaria de fazer aquilo e tudo mais, mas mano, eu estou com você. E você não senta depois que deu errado ou outro dia e fala: ah, aquele dia foi você, né? Hoje é a minha vez. Isso é criancice. Renúncia é: eu abro mão, ficou na conta. Vambora, estamos juntos. Eu escolhi viver minha vida com você, eu tenho uma aliança com você. A gente faz isso como amigos. A gente precisa ter mais amizades que se pareçam como alianças. Você tem um amigo de aliança? Você é um amigo, uma amiga de aliança? Ou você é um amigo de convivência? Aliança é: eu estou com você, eu falo a verdade para você. Presta atenção aqui, ó. Tem uma hora que essas amizades muito confortáveis se tornam prejudiciais. Porque a gente precisa tratar alguma coisa séria e a gente não consegue. Porque a gente fala o quê, né, Ju? Se eu falar isso para ela, eu vou perder a amizade dela. E eu não quero perder a amizade dela. Eu tenho tanto poucos amigos. Se eu falar isso pro Raoni, nossa, aí ele vai falar pro Bruno, e o Bruno vai falar pro Pet, vai falar pro Renan, e aí eu vou ficar sozinho. Então é melhor eu não entrar em embate. Amigos de verdade olham no olho e falam a verdade. A verdade em amor. Nós somos assim entre nós. A gente tem muita mágoa no coração. Gustavo, como é que eu sei que eu tenho mágoa no meu coração? Você julga outra pessoa? Não importa o seu nível espiritual, sua quantidade de tempo na igreja ou a sua idade.
Se eu e você julgamos as pessoas, algo está de errado no nosso coração. Por isso eu quero que você sonde o seu coração agora. Antes de pregar essa mensagem, eu sondei muito meu coração. Eu vou dizer para vocês, eu encontrei várias coisas erradas no meu coração. Muitos de vocês que eu estou olhando aqui, que eu julguei e julgo, e eu estou errado. Por quê? Porque tem algo não resolvido no meu coração. Quando não tem algo resolvido no nosso coração, a gente consegue conversar com a pessoa? Não. A gente foge. A gente consegue prestar contas para essa outra pessoa? Não. Prestar contas tipo de, mano, vou chegar atrasado no seu aniversário, vou chegar atrasado no rolê, esqueci algum... Não consegue, a gente foge. Tem problema no coração. Feche seus olhos um pouco. Pergunte para Deus se você tem alguma restrição no seu coração com alguma pessoa. Pergunta para Deus se você tem restrição. Às vezes você está faltando amizade com seus pais porque você tem restrição contra eles. Falta você liberar perdão. Às vezes você tem restrição com outras pessoas porque você se compara com elas, você gostaria de estar onde elas estão, então você tem restrição. Às vezes você está casado, você está noivo, namorado aí, e você tem restrição com o seu cônjuge, com o seu amigo, o seu namorado, namorada, noivo, porque você não quer tratar. Você quer deixar rolar, você foge. E a gente sempre foge para o mais confortável. Som do seu coração um pouco. Senhor, eu abandonei alguma amizade, ou não investi numa amizade que o Senhor pediu para eu ter, porque é mais confortável para mim. Senhor, eu não tenho conversado de relacionamentos com o meu noivo, meu esposo, minha esposa, porque eu não quero tocar nesse assunto, eu quero que resolva rápido, mas eu não vai ser eu que vou resolver. Senhor, eu perdi meu relacionamento com meu irmão, com a minha irmã, porque eu tenho inveja dele, eu me comparo com ele. Som do seu coração, meu amigo, minha amiga. Deus incluiu eu e você na morte e na ressurreição de Jesus para que a gente não tivesse mais divisão entre nós. Somos um com Cristo. Mas reflita isso, fala: Senhor, tem algo no meu coração, Pai. Eu preciso perdoar alguém. Eu tenho julgado alguém, Senhor. Eu tenho fugido de não estar em certos relacionamentos, certos rolês, porque eu tenho problema com outras pessoas. Senhor, perdoa o meu coração, me perdoa, Senhor, e cura o meu coração. Se você precisa fazer essa oração, repita essa oração comigo. Fala: Senhor, eu não quero ter restrições com ninguém, Pai. Eu não quero ter restrição com ex-namorados, ex-namoradas. Eu não quero ter restrição, Senhor Jesus, com os meus pais. Eu não quero ter restrições, Senhor Jesus, com os meus familiares. Eu não quero ter restrição, Senhor Jesus, com aqueles que são diferentes ou que pensam diferente de mim. Eu quero aprender a amar. Peça isso ao Senhor. Se você quer realmente isso, peça isso. Fala: Senhor, eu quero aprender a amar, sem julgar. Eu quero amar sem julgar. Eu não quero rotular as pessoas. Você que é solteiro, fala: Senhor, me ensina a olhar para as pessoas sem julgar, porque é assim que o Senhor vai me mostrar o meu futuro cônjuge.
Você que tem um namorado, uma namorada, um casado, fala: Senhor, ajuda eu a enxergar o meu namorado, meu companheiro, minha companheira, Senhor, sem julgar. Eu quero amar. Eu quero amar. Que é nisso que nós seremos conhecidos, pelo amor que nós temos uns pelos outros. Por isso, Pai, eu peço, cura o nosso coração, Senhor. Que a gente tenha atitudes de perdão, e não somente essa mensagem caia e bata no vazio do nosso orgulho. Mas eu peço para que o Senhor derrame amor no nosso coração. Um amor que nos leva a atitudes práticas, porque o amor é aquilo que o amor faz. O amor não é um sentimento vazio, o amor é serviço, é atitude, é entrega, é reconciliação. Ajuda a gente a valorizar, Pai, as pessoas. Ajuda a gente a não rotular, Pai, porque nós queremos ser mais parecidos com Jesus e amar como o Senhor amou. Em nome de Jesus, amém.